Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui. A gente vai falar sobre sistemas de refrigeração e climatização, dando continuidade à nossa aula. Do local onde a gente tinha parado, né? Eu estava comentando sobre o ciclo de refrigeração e os equipamentos do ciclo de refrigeração. Deixa eu só abrir o ciclo de refrigeração aqui, e o gráfico pressão e entalpia. Por quê? Porque isso é bom a gente trabalhar os dois juntos, tá? Olhar o ciclo, e olhar o ciclo. Mas aí demorou demais. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Enfim, olhar o ciclo e olhar os equipamentos, tá? A gente estava falando sobre o evaporador e como que o evaporador rouba calor, entre aspas, do ambiente. E ele, com essa rouba de calor, que ele faz através da passagem de um fluido que entra como subresfriado e numa temperatura bem menor que a temperatura ambiente, e através de uma ventoinha, de uma turbina, ele sopra, succiona o ar para um lado no evaporador, faz esse ar passar pelo sistema de radiador, né? Não é um radiador em si, é uma serpentina ali dentro, com aletas, né? E entrar em contato através da superfície da aleta, onde vai haver a passagem de calor, né? O transporte de calor, a transferência de calor do ar para o fluido refrigerante que está numa temperatura bem baixa, tá? E eu queria mostrar aqui no gráfico exatamente nesse ponto aqui. Então a gente tem a temperatura de evaporação que é menor que a temperatura ambiente, por exemplo, tá? Que a temperatura ambiente estaria aqui no meio. À medida que eu vou absorvendo calor do ambiente, eu vou ganhando energia, meu fluido começa a passar para o estado de vapor. Nesse pedaço aqui, nós temos a condição de vapor mistura, né? Vapor e líquido. Quando ele atinge a curva nesse ponto, nessa entalpia, nessa pressão, ele se transforma totalmente em vapor. Continua recebendo calor e se torna vapor superaquecido. Esse superaquecimento ele é muito importante. Por quê? Porque o próximo componente, que é o compressor, ele não pode receber de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum ele não pode receber líquido. Porque senão, se você tem líquido dentro do seu compressor, você tem um problema, você vai ter um problema especificamente chamado de golpe de líquido, tá? E a gente não quer isso dentro do compressor. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, pegar uma outra imagem aqui, porque eu achei essa imagem aqui não tá tão completa. Deixa eu pegar uma outra imagem que eu acho que vai ficar melhor. Essa aqui talvez esteja um pouquinho melhor. É do mesmo site, né? Mas é isso. Inclusive ele traz o gráfico aqui. Bacana, legal. Mas enfim. Então o compressor ele vai receber esse gás a baixa pressão, mais superaquecido, tá? Totalmente em forma de gás. Você tem vários componentes que você pode colocar aqui dentro antes para você evitar esse golpe de líquido, essa entrada de líquido. Você pode botar um absorvedor de líquido atrás dele aqui, um tanque, alguma coisa assim, tá? O que o compressor faz? O compressor pega a pressão e joga para cima, é o que o compressor faz. Mas ele tem que jogar essa pressão de tal forma que a temperatura nessa pressão, nesse caso aqui, eu não tenho ligação direta, né? Quando eu entro dentro do gráfico aqui do meu domo, eu passo a ter temperatura e pressão como sendo uma única coisa. Aqui não. Aqui eu ainda tenho. Aqui é porque é uma mistura que é o superaquecido. Então, basicamente, o compressor faz é isso. Ele joga a pressão para cima. Tá? Isso tem N compressor. Eu não vou entrar no mérito de compressor aqui agora. Tem compressor de palheta, compressor de parafuso, compressor scroll, enfim. Quando o gás sai a alta pressão aqui, ele sai a alta pressão, passa pela tubulação. Ele vem reduzindo sua entropia porque ele começa a perder calor, tá? E o movimento também tem perda de carga. E aí ele entra finalmente dentro do seu evaporador. É importante ele entrar no evaporador, logicamente, no condensador, logicamente, como vapor, tá? Por quê? Porque aí você tem um efeito contrário, tá? O calor que eu absorvi aqui, ele tá aqui dentro, ele vai ser mandado para fora, porque a temperatura que tá aqui tá maior que a temperatura externa. E aí eu tenho um eletroventilador, a mesma coisa que eu tenho aqui normalmente. Aqui pode ter ventilador ou não. Aqui também, pode ter ou não também, tá? Depende da configuração. Mas basicamente isso aqui vai succionar o ar, fazer o ar externo, né, passar por essas aletas
para essa serpentina e vai basicamente roubar o calor que está dentro desse fluido refrigerante que está escoando aqui por dentro. Desculpa. Nesse caso, quando você força essa passagem de fluido por aqui, e força a passagem do ar, eles vão trocar calor. O calor que estava no fluido refrigerante vai embora para o ar, é absorvido pelo ar, e o meu fluido ele entra num estado de fluido subresfriado. Tá? Eu vou me tornar totalmente líquido e subresfriado. Tá? Mas uma pressão muito alta, eu preciso baixar essa pressão de novo. E aí eu uso, né? Aqui eu vou usar um outro equipamento que é importante, tá? Para eu evitar golpe de líquido dentro do compressor, que é o filtro secador, tá? Tem outros componentes também para fazer, quando eu tenho essa questão do óleo lubrificante do compressor, ele está dissolvido no próprio fluido refrigerante. Tanto é que isso é uma condição necessária para o fluido ser refrigerante. Ele tem que ter compatibilidade com o óleo lubrificante do compressor. E você tem um equipamento que captura esse óleo e joga de novo pro compressor, tá? Precisa ter. Porque não tem como você aspirar, com essa pressão que trabalha aqui, aspirar o fluido refrigerante sem ter ali um pouco de óleo, entendeu? Beleza, ele sai do condensador, ele passa pelo filtro secador por outros componentes e ele vai para diria que seria um dos equipamentos mais importantes do ciclo de refrigeração, que é a válvula de expansão. Basicamente, eu diria que a válvula de expansão, eu gosto de falar isso, que a válvula de expansão, ela faz o sistema inteiro funcionar, porque o que eu estou fazendo basicamente aqui? Eu estou tirando calor do lugar frio e jogando com ar quente, isso não é natural. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso jogar com essas pressões aqui, para que eu tenha uma pressão onde eu vou expurgar meu calor maior, a temperatura onde eu vou expurgar meu calor maior que a temperatura ambiente, e a temperatura onde eu vou absorver meu calor menor que a temperatura ambiente. Então, para fazer isso, eu preciso ter um jogo de pressão muito forte. E aí eu consigo isso através da válvula de expansão. No caso, válvula de expansão eletrônica, você vai ter um controle bem maior do que o seu sistema convencional. Por quê? Porque ela vai estar ligada com pressostatos e termopares e sensores de temperatura, que vai controlar aqui o subresfriamento e o superaquecimento do fluido refrigerante. Com base nisso, ela vai atuando. Você tem sistemas muito mais simples que isso aqui. Por exemplo, quando você usa um capilar, que geralmente é o que tem geladeira, tá? Ele simplesmente vai fazer expansão, é igual um desodorante. Ele vai expandir e vai ficar frio, tá? E assim eu consigo ter uma temperatura menor. Beleza, pessoal? Dada essa introdução a ciclo de refrigeração, e eu mostrando para vocês como que funciona isso, a gente começa a entrar no conceito de HVAC, que é o Heat Ventilation AC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Eu não tenho só resfriamento, tá, pessoal? Fique bem claro. Qualquer sistema HVAC, falar sistema AVAC, eu estou falando de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Esses sistemas, eles podem ser divididos de várias formas diferentes. Eu tenho sistemas que têm uma divisão padrão, um ar-condicionado de janela. Eu tenho sistemas que têm divisão sem duto, por exemplo, os mini splits, que a gente tem nas nossas casas. Tá? O ar-condicionado split que a gente tem na nossa casa, quando você fala split, tá? É bom pesquisar isso. É bom comentar o que é o split, tá? O que é o split? Split, basicamente, vou deixar isso aqui, deixa esses dois aqui, que talvez eu vou usar. Eu tenho a minha condensadora e a minha evaporadora. De novo, tem que bater muito nessa tecla. O que é uma evaporadora, o que é uma condensadora? Já mostrei aqui no ciclo, eu vou mostrar de novo. A parte de dentro do ar-condicionado que está na sua casa aí, ela é evaporadora. É o que vai roubar calor do ambiente frio. O ambiente já está frio, vai roubar mais calor do ambiente frio. É onde meu fluido está a temperatura baixa. Tá? E a condensadora, que normalmente é a unidade condensadora, onde tem o compressor e o condensador, tá? Que são esses aqui, é a unidade externa, é onde está minha válvula de expansão também, tá? Na evaporadora só tem evaporadora, o resto tá tudo na condensadora normalmente, tá? O que acontece? Nesse caso específico, eu tenho as duas separadas, por isso que fala split. Aí split eu posso ter várias formas diferentes. Eu posso ter o piso teto, que é esse aqui. Eu posso ter o high wall, que é esse aqui. Eu tenho split VRF, que é uma outra modalidade split.
O split simplesmente significa que ele é separado. Split em inglês é separação. Então ele está separado. A gente chama de mini split por quê? Porque a separação ela não tem duto. Então é um sistema bem simples, esse de casa mesmo. Aí ele traz aqui umas outras explicações, sistemas geotérmicos, que aí você usa a terra, e tem como fazer isso, você usar a terra para trocar calor. Geralmente em países frios eles usam muito isso aqui. E sistemas empacotados, tem uma única unidade externa e você tem, por exemplo, tem uns mini split com um sistema empacotado, você pode ter, tá? E aí, como eu já comentei, a questão de refrigeração, ela vai atuar basicamente sobre o ciclo básico de refrigeração, que é o quê? Você tem o evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão. Tá? Você absorve calor em baixa temperatura e rejeita a alta temperatura. Para fazer isso, você precisa ter um compressor, não tem jeito. Eu vou pausar a aula por aqui, porque o próximo conceito, que é gráfico psicométrico, vai precisar de uma atenção bem bacana, tá? Porque eu entendo que seja o seguinte: a base da refrigeração está em cima do gráfico psicométrico. É onde você vai mexer para poder chegar nos estados de ar condicionado que você quer. Seja com umidade, seja com temperatura, seja com temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, umidade relativa absoluta. O que você quer fazer com o seu ar, ele é feito por meio do gráfico psicométrico. Tá? Então eu vou pausar aqui e a gente continua na próxima aula. Tá bom? Obrigado, pessoal.